E ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu recebo hoje no Sim Notícias a terapeuta psicanalista Graziele Marquito para falar um pouquinho sobre o sagrado feminino, o que vem a ser isso. Tudo bem, Graziele? Tudo jóia, Cláudio. Graziele, eu vi uma parte de um vídeo que você fez sobre esse assunto, né, sobre o sagrado feminino, assim, para a gente entender mesmo em palavras simples, o que seria isso? Seria um despertar de consciência desses valores femininos que foram esquecidos. Ou seja, a mulher, ela assumir os diversos papéis e se tornar inteira. Os papéis de mãe, de filha, de profissional, e se sentir bem com isso, se conhecer. Você acha que ao longo da história, né, da liberdade que a mulher foi ganhando, esses valores foram se perdendo? Ela acabou criando uma confusão, digamos assim, com esses valores profissionais, de esposa e tudo mais? Foi criando até mesmo uma grande competição em relação aos homens, né? Exatamente. A mulher e o homem ficam ali, pau a pau. Quem que faz mais, quem faz menos, quem faz melhor. E com isso se perdem. Pois é, muito se fala disso. Agora, na sua visão, não há diferenças assim, diferenças realmente básicas e diferenças que jamais serão superadas entre homem e mulher? Ou um não complementa o outro ao invés de competir? Exatamente. Cada um tem o seu papel e a sua função. A mulher tem os inúmeros papéis dela, de criativa, intuitiva. São diversos papéis que ela pode voltar para si e, inclusive, inspirar o homem. Entendi. Não que... existem muitos casos, por exemplo, de mulheres que se separaram ao longo da vida, né? Ficaram com seus filhos e exerceram, até com certa maestria, o papel de pai também, né? Mas certamente não é a mesma coisa, né? De jeito nenhum. A mulher não consegue... De jeito nenhum. O pai, ele tem o papel dele e é de grande importância na criação de um filho. Se esse pai já houver falecido, o que quer que tenha acontecido, é importante a mulher deixar bem claro que ela é a mãe. E o pai dessa criança existe, ou já existiu. A gente realmente percebe que no mundo de hoje, né, a mulher ela realmente cresceu muito em vários aspectos, né? A gente vê aí o trabalho de mulheres guerreiras que lutam mesmo para criar os filhos, que muitas mulheres foram até abandonadas pelos companheiros, né? Foram embora e deixaram elas ali, e elas com muito trabalho têm buscado fazer isso. Agora, realmente, administrar toda essa essência não é tarefa fácil, né, Graziele? Não é tarefa fácil, por isso que ela deve, primeiramente, olhar para suas necessidades e reconhecer que é necessário fazer algo por elas mesmas. A partir daí que elas podem auxiliar outras pessoas. O que acontece muitas vezes é que as mulheres têm se deixado de segundo, terceiro e quarto plano. Cuida de todo mundo, menos dela. Cuida de todo mundo, menos dela. Aí com isso, a autoestima fica lá embaixo, se torna baixa estima, né? E uma série de problemas, de depressão, crise de ansiedade e por aí vai. Pois é, agora dentro da família ali, né, dos casais, o que é possível fazer também com relação aos filhos? Porque isso pode impactar também na criação dos filhos? Pode sim, Cláudio. O que acontece? Essas crianças, elas têm de referência o relacionamento dos pais. Então, a partir do momento, um menino, como que ele lida com a mãe, né? O que ele enxerga numa mulher? O que ele percebe de uma mulher? A mesma coisa, a menina de um homem. O que ela percebe nesse pai? A partir daí que eles vão estar criando o futuro deles, os futuros relacionamentos. Essa referência mesmo física ali. É uma referência visual, muito né? grande. Pois é, Graziele, agora para os homens que nos acompanham, a gente tem uma audiência muito grande para o público masculino. Até que ponto os maridos, namorados, companheiros podem também ajudar as suas esposas no resgate desses sentimentos, dessa essência feminina? Olha, eles podem auxiliar reconhecendo que as mulheres são por fases, ciclos que eu falo. Um homem, ele tem um grande papel, né? Porque imagina, dentro de casa, ele tem em um mês cerca de 4 mulheres, porque nós mulheres vivemos a partir de ciclos. Literalmente, mulher de fases, né? Literalmente, mulher de fases. Então, imagina, o homem que conhece essas fases da mulher e sabe como que ela funciona ao longo de um mês, é muito mais fácil para lidar com isso. O homem não sofre
dessas fases, e eu imagino que reconhecendo esses momentos, ele pode, imagino, tratar de uma maneira diferente em dado momento. Pode ter uma compaixão, digamos, maior, né? Maior, para estar lidando com isso daí, e aí sim eles se relacionarem de maneira inteira também, para que um aprenda com o outro e respeite o lado do outro. Pois é inegável, né, que há momentos no relacionamento, homem e mulher, eu sou casado, posso dizer isso, em que realmente a mulher, você vê que ela não está legal, né, não está com os nervos à flor da pele, tem que estar atento nessa hora, né, não pode... Tem que estar atento, respeitar o momento, deixar ela lá quietinha, refletindo. O momento passa. O que é muito importante, a mulher ter o seu momento, o homem também ter um momento dele ali, para estar refletindo e percebendo o que eles querem para a vida deles, cada um no seu tempo. Graziela, para aquela mulher que está nos acompanhando aí, que está se sentindo frustrada, mesmo que seja uma grande profissional, conquistou tudo como profissional, como mãe até, enfim, em outros aspectos também, que dicas você deixa assim para aquela mulher que ainda assim está frustrada, está abatida? Olha bem, uma dica que eu acho muito importante, e isso no geral, são todas as mulheres, olharem para suas sombras, que é aquele lado escuro que a gente não gosta de olhar, que seriam os defeitos, os julgamentos em relação aos outros, e se eu percebo nos outros, isso existe em mim. Então, olhar para esses julgamentos, essas críticas, reconhecer que elas existem, e a partir desse momento você já coloca luz nisso daí, ou seja, ela sai do inconsciente e vem para o consciente. E sabendo que nós não somos super mulheres. Ou seja, encarar aquelas dificuldades ali e refletir sobre aquilo. E refletir sobre aquilo dali, que vai ter momentos que nós vamos estar chateadas, com raiva, felizes, e é lidar com isso daí, com essas fases, esses sentimentos. A mulher inteira, ela se conhece, ela conhece o seu corpo, ela sabe como que ela funciona. Sabe os seus limites e por aí vai. Sabe os seus limites, isso tudo. Pois é, agora em relação ao futuro, a gente vê que o mundo está cada vez mais veloz com essa tecnologia, a cobrança também em cima do homem, da mulher também, e a mulher tenha assimilado tudo isso. Onde nós vamos chegar, Graziela? O que você percebe assim, com relação ao futuro que nós temos para frente? Olha, em relação às mulheres, inclusive já existem grupos, as mulheres têm se unido nisso daí para compartilhar essas experiências, umas ajudando as outras, né? Ainda assim existe grande competição também, mas é um outro lado, o lado do corpo, o lado da beleza, isso tudo pode existir, ainda assim com grande equilíbrio. Mas o que nós temos percebido é que as mulheres têm buscado sim se conhecer, se olhar por inteira e unirem-se. Pois é, a gente nota que ao longo da... A gente falava aqui antes da entrevista, né, que a partir dos anos 60, com toda a liberdade que a mulher foi conquistando, e a duras penas também, a gente sabe disso, era uma sociedade muito opressora que se existia na época. É possível que esses sentimentos relativos ao homem e à mulher, eles se misturaram também a mulher, enfim, tentando... enfim, usar um papel e participar de uma situação que não era delas? Isso daí a gente percebe também hoje, né, essa competição entre as mulheres e os homens. Então, até mesmo por necessidade, né, questão de abandono, uma série de fatores foram levando para que essas mulheres buscassem isso daí. Mas vamos ver até onde vai dar, né? Ou seja, buscar uma solução para tudo isso. Né? O equilíbrio, tem que buscar o equilíbrio entre um e outro, como eu tinha falado anteriormente até, a questão de cada um buscar se conhecer, para que eles fiquem inteiros e juntos eles caminhem. Que bacana, que bate-papo legal. Aprendi um pouco mais aqui sobre o universo feminino, que parece ser muito complexo, mas não é. Isso foi só um pouquinho. Só um pouquinho, Só né? um pouquinho. Mas enfim, a mulher realmente tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, em todos os sentidos, né? Na família, no trabalho, enfim. E nessa semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu agradeço aqui a presença da terapeuta Graziele Marquito.
trazendo essas informações importantes. Obrigado, Graziele. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço. Ok. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela audiência. Por favor, deixe seu recadinho no nosso canal no facebook.com/TV Sim Linhares. Reveja esta entrevista e compartilhe também lá no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Esta entrevista também pode ser vista no canal 20 da RCA em Vitória. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.